esse sujeito aqui, que cometeu o ato sexual indevido com uma moça solteira, livre, desimpedida, ele vai pagar agora, a título de danos morais, 50 ciclos de prata, ou seja, mais do que o preço que foi pago por Jesus lá no Novo Testamento, lá na crucificação. Só para você ter uma ideia do valor. Era uma quantia enorme. E outra coisa, a segunda coisa, tinha que casar. Cometeu o ato que ia sanar ali a situação, que ia resolver o problema para não haver imoralidade, não permanecer o mal sobre Israel, era que houvesse agora o casamento. Aí a moça então se casava com aquele homem, e aquele homem não podia, era proibido ele dar divórcio àquela moça, ele tinha que sustentá-la todos os dias da sua vida. Então a coisa era assim. Hoje, até um certo tempo atrás, até a Constituição de 66, se não me falha a memória, quando acontecia um caso como esse, até na igreja que eu cheguei a ver os pastores como é que tratavam disso em épocas passadas, a moça quando era desflorada, quando praticava esse ato com o rapaz, o pai propunha o seguinte: você casa agora, ou então eu te levo para a delegacia de polícia. Era assim que acontecia. E ele então resolvia casar, e o pai fazia o casamento da moça ali, resolvia todos os problemas dela. Era mais ou menos esse modelo aqui do Velho Testamento. E se fosse para a polícia, o delegado propunha isso, ele ou você será preso por estupro, ou então casa. O que você escolhe? O delegado propunha o casamento, aí havia o casamento. Aí se dizia assim: fulano casou na polícia, a moça casou na polícia. Era um termo que corria entre as pessoas da igreja, para saber que o sujeito teve a prática sexual e queria esconder, queria se livrar disso aí, mas não conseguiu. Então a Bíblia aqui também, lá no Velho Testamento, diz isso: o homem dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, porquanto a humilhou, e será por mulher, e não a poderá despedir em todos os seus dias. A questão estava dentro do caráter textual. Em linhas gerais, as modalidades de prática sexual ilícita, de prática sexual indevida, com as suas combinações legais, com as suas punições, aqui que a lei nos trouxe. Versículo 30 que nós lemos aqui: nem o homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a ourela do seu pai. Isso é porque havia muitos nessa época de Israel, dos costumes. O pai com concubina, o pai com esposas que não era a mãe daquele sujeito. Aí ele achava a mulher engraçadinha, a mulher também não era muito boa vista, e os dois terminavam em uma imoral. Havia então a morte por apedrejamento dos dois. Vamos aqui dar uma olhadinha na nossa lição assim, muito rapidamente. Aqui no início, quando eu falava do sétimo mandamento, lá no ponto 2, mais uma vez o comentarista nos traz os motivos da severidade da punição do ato sexual indevido. O decálogo segue uma lógica, veja aqui. Primeiro aparece a proteção da vida, a não matarás. Em seguida vem a família. E depois vem a proteção dos bens e a honra. Ali.
Nós estamos agora então falando sobre a proteção dos bens e a honra da família, a honra de Israel. Israel desonrado quando acontece lá. Um desses atos aqui que nós vemos, por isso que havia o apedrejamento, que era uma forma de tirar do meio de Israel aquele opróbrio. Contra a infidelidade, o ponto 2 aqui, o tópico 2 da lição. Aí vai dizer o que é adultério. Infidelidade. Ponto 1, adultério. Adultério é traição e falsidade. É quebra de uma aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade. É uma infidelidade que destrói a harmonia do lar e desestabiliza a família. Vocês viram na primeira página da lição? No quadro, onde tem a foto de um casal, vocês viram, tem aí na lição de vocês? O que houve com esse quadro aí? Foi quebrado, despedaçado, os vidros pelo chão, os carros pelo chão, né? Indica aqui a quebra do casamento, a quebra do pacto. E essa infidelidade, ela destrói a harmonia do lar e desestabiliza a família. Nesse termo, nesse ponto 2 aqui, olha só, existem três tipos de pecados sexuais, sendo o primeiro o adultério, o segundo o sexo antes do casamento e o terceiro a fornicação. Vamos falar assim, em linhas gerais, o sexo antes do casamento. Por que esse sexo antes do casamento é tão rechaçado? Vamos ver aqui, dá uma vizinha aqui no texto. Essa prática está muito em voga na sociedade moderna, mas nunca teve aprovação divina. E por isso os jovens devem evitar essas coisas. Porque ali, essa prática sexual é vista na TV, meus irmãos, direto. Hoje há inclusive o ensinamento de como fazer. E os lares das pessoas estão hoje construindo as suas casas, já prevendo o quarto da moça ou do moço. É um lugar privativo dele e dela, né, que ele pode levar quem quiser dentro de casa, ali. Na visão das pessoas está assim hoje. Diz, é melhor ter o meu filho dentro de casa, a minha filha dentro de casa, do que na rua, fazendo o que não deve na rua. É um pensamento completamente fora dos planos de Deus. Em Israel, os envolvidos nessa prática, desde que a mulher não fosse casada ou comprometida, não eram condenados à morte. A pena era menos rigorosa, mas o homem tinha que casar com a moça. Pronto. Ali, praticou o ato, casamento na certa. É a única coisa capaz de reparar aquele atentamento. Ali era o casamento. Casou, repararam as coisas todas, pediu lá seu perdão, voltou ao normal. Agora que estas duas vidas não voltem à prática de pecados sexuais, porque há uma tendência muito grande para isso, a pessoa que não pode esperar. Tempo certo, momento certo, tem em si essa propensão de pecar. E o grande cuidado aqui da palavra é com essa propensão, com essa inclinação que a pessoa tem, essa cabeça que tem voltada tanto para o sexo, para essa parte afetiva, que ela sai atropelando tudo de bom que tem na vida por causa da parte sexual, da prática sexual. Então, geralmente, quando a pessoa fala que querer ser feliz, querer ter feliz,